Aí, em 2015, a gente é uma eleição amplamente complicada. O Vasco na situação de cair para a segunda divisão. E a gente decidiu não brigar por aquela eleição na justiça, deixar a eleição acontecer por conta da situação que o clube estava vivendo e brigar pela próxima eleição, 2017. Né? Então aí nós montamos um projeto muito forte de comprovar na justiça as inúmeras fraudes que existiam no quadro social do clube e separar essa fraude numa urna específica, tá? Que é a chamada urna 7. Né? E aí naquela eleição de 2017... a gente ganha em todas as urnas, ou seja, nas 6 urnas que, em tese, você tinha um quadro social limpo, a gente ganhou. E na urna 7, o Eurico vence com 97%, 96% dos votos. Então ficou ali claro, identificada clara a fraude. A justiça, então, elimina essa urna 7 e nos dá a vitória das 6, que foi a vitória dada pela validação das 6 urnas em que nós ganhamos a eleição. E aí eu ganho a eleição no voto do quadro social em São Januário. Qual é o problema disso? O problema disso é que naquele momento, a eleição do Vasco, que poucos sabiam disso, nós evidenciamos isso naquele momento, a eleição do Vasco era uma eleição indireta. Foi nessa eleição que você fez aliança com a chapa do Campelo. Isso, era uma eleição indireta. Por quê? Era uma eleição em que você não elege o presidente naquela época, né? Você não elegia o presidente na eleição da Assembleia Geral, ou seja, no voto popular. Você elegia o presidente no conselho. Na eleição do voto popular, você elegia a chapa. Um grupo de conselheiros que iam, então, eleger o presidente, a diretoria administrativa, no conselho, lá na Lagoa. E aí é que começa o problema. Né? Ou seja, naquele momento, existe ali uma tentativa do sistema, né, do Eurico, que representava a manutenção do que estava ali no Vasco. Eu sempre digo o seguinte, o Eurico era só um representante. Né? Existia ali um corpo, que existe até hoje, né, que orbita em torno daquela política e que se beneficia daquilo ali. A gente não pode esquecer que o Vasco fatura, sei lá, 300 milhões de reais por ano. Né? Estamos falando de dinheiro, não é só política, não é só força, não é só prestígio. É dinheiro. Muita gente se sustenta com aquilo ali, se sustentou durante anos, 20, 30 anos ali dentro do clube. Né? Então, quando se fala em romper, e nossa proposta era essa, romper aquilo ali e profissionalizar, você une muita gente contra aquilo. Muita gente que era contra, inclusive, na política. Se une, peraí, aqui não dá para mexer. No nosso queijo não dá para mexer. E é ali que foi a ruptura. E aí começa um movimento de tentar barrar a nossa eleição no Conselho Deliberativo, né? Que é a tal da votação do Conselho já em 2018, janeiro de 2018. E aí, nesse momento, o Eurico faz tenta trazer várias pessoas para fazer o papel de candidato. Muitas não aceitam. E a única que aceitou foi, naquela época, o Alexandre. E aí, ele, então, vem como candidato do Eurico para aquela eleição e é eleito presidente com uma pequena margem de diferença de votos. Né? E eu sempre falo isso, nós não perdemos aquela eleição. Muitas falam os beneméritos. Não, os beneméritos estavam boa parte com a gente. Né? Nós perdemos aquela eleição para traição que houve mesmo ali. Né? Porque, na verdade, a nossa chapa foi uma chapa histórica, se a gente colocar desse ponto. Eu vou lembrar a galera o seguinte, o meu vice-presidente naquela chapa era ninguém mais, ninguém menos que Antônio Soares Calçada, o maior presidente da história do Vasco. Né? E ele veio como vice-candidato, saiu lá de casa, 92 anos, para ser candidato à minha chapa, porque ele entendia que a tradição do clube precisava ser mantida. Ou seja, o eleito no voto popular teria que ser eleito também no conselho. E o meu segundo vice era o Nelson Sendas, que representa uma família tradicional dentro do clube também. Mas nessa história, eu vou por 2 aspectos. Tá? O primeiro eu quero saber, porque você deu uma coletiva na época, antes da eleição, que talvez tenha sido mal interpretada por algumas pessoas, que, se eu não me engano, você chegou a se afirmar presidente. Eu queria saber se você encara isso hoje, olhando para trás, se você encara isso como um erro. E eu queria também a sua reação na época, e queria os bastidores, realmente, do que verdadeiramente aconteceu com o Campelo. Porque, assim, você ficou sabendo há quanto tempo antes de ele ser presidente? Eu acho que você já contaram essa história algumas vezes. Isso. Mas eu queria uma versão mais definitiva hoje, que a gente pode falar que os fatos estão mais no passado. Porque, assim, no momento, acho que já faz um tempo, assim, um distanciamento histórico legal pra gente já, hoje, entender realmente com essa cabeça, com o que a gente viu hoje, como é que tá. Mas primeiro eu queria ver se você acha que você cometeu algum erro
nessa história? Cara, olha só, se for colocar... Digo o seguinte, aí aquela coletiva foi um erro e foi um acerto. Vou dizer por quê. Foi um acerto porque o que se passava no clube naquele momento era realmente um absurdo. E havia uma cobrança muito forte de um posicionamento do presidente eleito, tá? Existia uma pressão muito grande para a gente se posicionar em relação ao que estava acontecendo no clube. Então, do ponto de vista de um posicionamento, por quem tinha sido eleito pelo sócio pro que estava acontecendo, e falar sobre o que estava acontecendo no clube, foi um acerto, precisava ser colocado, né? E um erro porque você, de fato, você inverte a lógica da eleição do clube. Ou seja, o presidente eleito, ele tem que ser eleito pelo conselho, pela AGE, né, pela Assembleia Geral, pela Assembleia Geral, pela AGO, Assembleia Geral Ordinária, né? E também pelo Conselho Deliberativo. Isso é fato. Isso é o que estava no estatuto, né, do clube. Por outro lado, foi um acerto que precisava ser colocado, o que estava acontecendo no clube naquele momento. E o nosso objetivo naquela coletiva foi deixar aquilo claro, né? Então isso é uma coisa. Então, um erro, um acerto. Faria hoje de novo? Não, não faria. Agora, isso influenciou a eleição? Também não. Absolutamente nada a eleição do Conselho Deliberativo. Não influenciou em nada. A eleição do Conselho Deliberativo é muito contada. Assim, é João, José, Pedro, Antônio, Luizinho, Huguinho. Não tem surpresa. Não tem surpresa, entendeu? Quando você faz um movimento daquele que foi feito, não existe surpresa. Cada pessoa que votou foi contactada pessoalmente para votar. Não é como uma eleição de presidente da República, que você não sabe quem está votando, né? Ali numa eleição de conselho, cada pessoa sabe quem vai votar e por quê. Mas você acha... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!